Boa noite a todas, todos e todos. Hoje a gente está início ao nosso mais novo projeto, que é o Ladercast, né, que é uma forma de a gente popularizar o acesso à informação, divulgar trabalhos, né, mais um espaço para compartilhamento de conhecimentos e informações, né? E a gente, com uma grande satisfação, né, um enorme prazer, recebe hoje, na abertura desse projeto, a professora Jane Barros, né, que é uma intelectual de grande calibre e que nos honra muito com a participação e inaugurar esse novo projeto. Então, já é um sinal de muito boa sorte, né? Agradecemos, Bárbara e eu, né, estamos aqui, e eu vou nos apresentar institucionalmente. Então, eu sou a Ana Carla de Oliveira Pinheiro, sou vice-líder do LADER, né, que é o Laboratório de Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional e Governação, que é coordenado pela professora Maria Alice Nunes Costa, da UF. Bárbara Lira integra conosco o grupo de pesquisa e também está trabalhando conosco como bolsista num projeto que investiga, né, as situações, os elementos que contribuem e favorecem para a evasão e abandono de jovens do ensino médio, sobretudo na região serrana fluminense. Então, considerando esse contexto, é de fundamental importância que a gente comece as nossas reflexões, né, no âmbito desse podcast, entendendo a educação como um direito. Né, e vai ser essa abordagem, esse fio condutor que vai nos conduzir que vai conduzir a nossa conversa. Então, apresentando a professora Jane, né? A professora Jane Barros é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da UERJ, é doutora em Sociologia pela Unicamp, mestre em Educação pela UF, graduada em Ciências Sociais pela Unicamp, com realização do pós-doutorado em Educação na UFSCar. Temas de trabalho: educação, movimento social e lutas sociais, compreendendo a educação como um instrumento canalizador e catalisador de novos projetos societários. Autora do livro Educação e Luta de Classes, a experiência da educação na Comuna de Paris, em 2016, tem dado seguimento aos trabalhos de pesquisa negritando a perspectiva racial. Atualmente, a partir da pesquisa intitulada Luta Antirracista e Educação, Perspectiva Estratégica e Novos Projetos Societários. Então, com esse currículo maravilhoso, né, a gente começa a nossa conversa, Jane, pensando, né, na afirmação constitucional, né, que está lá na Carta Constitucional, dizendo que a educação é um direito e afirmativamente traz o quê, né? O direito à educação no Brasil é um pilar fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sendo o dever do Estado e da família assegurar seu cumprimento e promover seu desenvolvimento. Considerando, né, esse contexto de trabalho que você desenvolve, né, e o que está explícito na Carta Constitucional, você pode comentar esse trecho, por favor? Claro. Gente, primeiro, boa noite. Prazer em conhecer, Bárbara. Agradeço o convite do laboratório, do LADER, aqui, né, representado por Ana Carla, por Bárbara, Ana que me fez o convite. Um prazer estar aqui para fazer essa conversa, para trocar um pouco, né? E uma honra também estar no primeiro evento, estar no começo do podcast. Eu acho que esse texto constitucional ele diz muito, né? Ele diz muito, sobretudo quando a gente destrincha e compreende essa perspectiva de construção da educação como direito. E por que que eu falo isso, assim? Porque eu acho que é importante a gente localizar esse debate. A gente vive num momento de muita ofensiva contra as teorias, contra a reflexão, contra a própria história, né, negando os processos históricos. Então, acho que é importante resgatar, porque esse resgate nos ajuda a localizar o debate no tempo presente. Então, veja, eu acho que essa perspectiva da educação como um direito, ela é tão forte, tão potente, que eu ouso fazer um desafio de quem teria coragem de dizer que é contra a educação como direito.
Acho que a gente quase não consegue escutar isso dos dois extremos, assim, de um lado ao outro, da esquerda à extrema direita, ainda que possa ter diferenças sobre o que seria esse direito, se é um direito público, se é um direito público não estatal, se é um direito, enfim, uma relação público-privado, ainda que possa ter diferenças, é muito difícil a gente escutar um discurso público que se coloca frontalmente contra o direito à educação. E aí, por isso acho que é importante remontar, né? Então, acho que a Revolução Francesa, as revoluções burguesas, né, no século XVIII, ela traz essa discussão e uma parte, né, eu acho importante dessa disputa sobre educação como direito. A educação como um direito, né, escola primária, laica, universal, foi uma defesa abraçada pelos que chamavam chamados enciclopedistas, Condorcet, Lepelletier e outros, que defendiam a ideia de que a educação ela deveria cumprir um papel quase como de justiça social, onde a igualdade de fato poderia ser alcançada. Então, a educação ela teria como tarefa garantir a resolução dos problemas sociais, tem um papel importante na garantia da diminuição das desigualdades, ou, enfim, superar essa questão. E o Le Pelletier fala muito sobre, inclusive, pensar financeiramente para garantir essa gratuidade, né? Que o Estado deveria se organizar através dos impostos e tal. Como nada na história é uma avenida aberta e tem contradições, esse processo levou anos para consolidar esse Estado republicano liberal, teve uma série de disputas, disputas da aristocracia feudal, disputa do antigo do clero, né, do poder da igreja, as disputas pela alta burguesia, que também compunha esse grande grupo diverso que desencadeou e conduziu o processo da Revolução Francesa. A questão é que essa tese, evidentemente liberal, republicana liberal, ela tinha um apelo, né, como uma disputa de projetos na sociedade, mas essa promessa de uma educação laica, gratuita para todos, ela foi perdendo força e foi se chocando com esses outros projetos. Quando, na verdade, no final do século XIX, 1870, 1871, acontece a experiência da Comuna de Paris. E a experiência da Comuna de Paris, eu trago isso porque ela inclusive, como diz o Charles Tilley, esse esquecimento intencional, você procura nos livros didáticos, inclusive europeus, franceses, são poucas páginas nos livros, e é uma parte da história pouco contada, principalmente pensando na educação. Porque apesar de um parco dia, 72 dias, 70 dias de experiência, de lutas, da construção de um projeto de sociedade, onde os trabalhadores tomaram poder pela primeira vez na história, a educação foi uma ferramenta muito potente e utilizada. E foi essa experiência que provocou uma ruptura radical com a igreja, que garantiu uma educação verdadeiramente laica para meninos e meninas, gratuita. Tanto que, apesar do extermínio, né, de uma parte do mundo, né, dos donos do mundo, os donos do poder, exterminarem os dirigentes e a experiência da comuna, e ter que se empenhar muito para isso também, a ideia de uma educação republicana francesa depois, que na verdade inaugura um processo de educação, né, para o mundo, socializa essa tese para o mundo, de educação pública, universal, enfim, gratuita, ela incorpora essa dimensão da radicalização da laicidade e educação para meninos e meninas e educação gratuita a partir dessa experiência. Por que eu estou falando isso? Não ao acaso. É que a perspectiva da educação como um direito, ela é conquistada a partir de um processo de ampliação do público, um processo de ampliação da dimensão pública conquistada pelas lutas sociais. Então, ainda que derrotados em um dado momento, mas os frutos desse processo não tinham como ser negados e teve que ser assimilado pelo Estado republicano. Então, pensar a educação como direito dos primórdios, da sua origem, direito, né, universal, laica, pública, gratuita, ela não pode ser dissociada dos processos de lutas sociais. E aí, isso me traz a segunda questão, rapidamente também para comentar, que é essa relação entre o que está na nossa Carta Constitucional, né, educação como um pilar fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária, ela não pode ser pensada como uma relação só bilateral, né, uma relação ou uma relação, eu digo, que educação como um motor.
Porque uma educação justa e igualitária precisa de uma sociedade justa e igualitária. Né? Então, assim, essa experiência da comuna foi interessante porque ela nos apresenta que para mudar a educação tem que mudar a sociedade, para mudar a sociedade tem que mudar a educação. Então, tem uma relação extremamente orgânica e dialética para a gente pensar a garantia e efetivação desse direito. E, portanto, responsabilizar a educação pelos processos é secundarizar a importância das condições objetivas, inclusive, para que essa educação possa ser exercida. E no Né? limite E produzir a aí, cidadania, né? E no limite. exatamente, aí, e que cidadania, né? E como se produz isso? Então, essa questão do Estado como dever, ele precisa ser levado a sério, né? Porque, assim, é o Estado, então, que tem que garantir as condições objetivas, tem que garantir os recursos, tem que garantir investimento. Uhum. E atualmente, se a gente for pensar, e aí, no meus, concluindo essa ideia, a gente vive um contexto neoliberal, né? Não liberal, mas neoliberal, de austeridade, que a gente vive sob a égide de uma emenda constitucional 95 que congela os gastos nas áreas sociais, centralmente na educação, por 20 anos. Então, a gente está desde 2016 sem investimento. E a gente tem, na verdade, uma demanda muito maior pós-pandemia para pensar as desigualdades, os processos, os desafios educacionais. Então, para que essa consigna constitucional ela se efetive, é necessário que a gente pense quais são as condições, o que a gente precisa para ter boas condições de trabalho, para ter recursos para investimento em educação, para ter um terreno propício para que esse direito se realize. E, sobretudo, não descolando e desconstruindo essa tese do sujeito universal, porque não dá para falar, não dá para ignorar a concretude das nossas desigualdades, né? E como essas desigualdades se expressam a partir da educação. Você traz uma chave muito importante agora nessa fala, que é quando a gente vê essa PEC, né, do teto dos gastos, que é esse giro necessário que é necessário de ser feito, que é de pensar a educação não como um gasto, mas como um investimento. E aí eu vou abrir a fala agora para a Bárbara, para ela conduzir a segunda questão para você. Olá, eu vou me apresentar. Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, integrante do LADER, e realmente faz muito sentido isso que você trouxe sobre ser necessário uma sociedade para que haja uma educação, né? Em primeiro lugar, e não uma educação para que haja uma sociedade. Então, uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária para que haja realmente essa educação sendo efetivada. Mas a gente vê que a educação é também um instrumento para a construção sociocultural, né? Por meio da educação, muita coisa é produzida, é capaz de formar sujeitos, né? Que são capazes de proteger a dignidade humana, a democracia, a cultura da paz. Muito disso vem a partir da educação. E aí a segunda pergunta é comentar sobre a importância da educação a partir do tripé, que é o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e o preparo para que haja esse exercício e a qualificação para o trabalho. Como que a educação pode estar baseada nesse tripé? Obrigada, Bárbara. É, pensar a educação como uma potência, eu acho que é uma é um poderoso instrumento, né? Como você apresenta, eu acho que é uma posição muito correta. A questão de qual mirada que a gente está, o que a gente está focando para pensar esse processo, é uma posição muito correta. Eu acho que trouxe a experiência da Comuna de Paris, mas poderia falar de quando as jovens ocuparam as escolas em 2015 e 2016, falando: eu tenho direito à educação. Em São Paulo foi: não quero que as escolas fechem. Em Curitiba nós queremos uma educação de qualidade que nos prepare para o vestibular, para o mundo do trabalho e para a vida. A gente quer ter direito a sonhar, essa escola é nossa, a educação é nossa. Então, esses são momentos também que mostram a potência da educação, né? O quanto ela é importante. Quando no início do século XX ela foi negada para boa parte de negros e negras, a gente tinha a imprensa operária, a gente tinha os movimentos negros, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Negro Experimental, pensando formas de forjar a educação dessa parcela, né? Dos sujeitos negros e negras na nossa sociedade. Então, a educação é uma potência. Agora, acho que quando a gente, quando coloca, né, que ela tem como tarefa a formação dos sujeitos,
para pensar a dignidade humana, a democracia, a cultura da paz e que acarreta, né, nesses três elementos que você apresentou, o desenvolvimento da pessoa humana, a cidadania e o trabalho, a gente precisa pensar, e assim, nós somos problematizadores, né? Mas não porque a gente gosta, mas porque não tem como a gente não olhar para isso com uma certa curiosidade. Por exemplo, de que democracia que a gente está falando? O Décio Sais, quando escreve um livro sobre democracia, ele adjetiva, ele vai falar, é uma democracia liberal, é uma democracia operária, é uma democracia direta, é uma democracia radical. Que democracia que a gente está falando? Então, a gente entende pela nossa Carta Constitucional que a gente está falando de uma democracia aos moldes da República Liberal. Pois bem, e aí, pensando isso, a gente precisa também conectar com a nossa história, com a nossa realidade, porque na realidade brasileira, quando a gente fala da cidadania, do que a gente está falando? Porque, veja, a rigor, Marshall, quando define lá a cidadania e nos apresenta, ele diz que tem uma ordem, seria uma ordem, né, de o direito político, os direitos civis, e depois os direitos sociais, que foi mais recentemente conquistados. Aí vem o José Murilo de Carvalho brilhantemente e diz assim: a nossa cidadania é meio que uma Diferente. melê aí, né? É, Porque como que é concebido? Na verdade, a gente viveu vários períodos de ditadura no nosso país, onde os direitos políticos foram suspensos, os direitos civis também. E aí, os direitos, na verdade, sociais aparecem, não como fruto de lutas, como a gente falou do direito da educação anteriormente, mas como uma benesses, um presente da era Vargas, um presente de algum dirigente, de algum chefe de Estado, de algum e presidente. que se Então, relaciona com aquela ideia do Vanderlei Guilherme dos Santos da cidadania regulada, né? perfeito, exato. Então, pensar a nossa cidadania enquanto esse direito desse cidadão universal, que é todo mundo igual e está todo mundo no mesmo patamar, na mesma página, ela não expressa as diferenças de uma sociedade absolutamente hierarquizada racialmente, socialmente, economicamente, como a nossa. A Lélia Gonzalez fala, né? Um país de capitalismo dependente que implica uma superexploração de alguns sujeitos para explicar o desemprego da juventude negra, por exemplo. Então, a gente está formando para o trabalho essa juventude que não que já tem intencionalmente quase que um destino ali apresentado nessa lógica, nessa perspectiva, nesse modelo de sociedade. Então, veja, eu acho que uma tarefa como educadores e educadoras é pensar de que cidadania que a gente está falando, que trabalho que a gente está falando. Porque se a Uhum. gente, na contra-reforma do ensino médio, o Observatório do Ensino Médio, o REPU, a rede de pesquisadores, né, da escola e universidade, estudaram os elementos que estruturam e denunciam mesmo, né, o quanto que essa proposta não dá conta de formar para o mundo do trabalho, Nós não dá estamos conta vendo de, isso em campo, estamos vendo isso na né? pesquisa. Pois, olha que ótimo. Assim, ótimo, eu digo que triste esse cenário, Uhum. mas que bom que é possível identificar e constatar isso com essas pesquisas, que vocês estão identificando também. Porque esse trabalho que está sendo prometido nessa nova dinâmica, que tipo de trabalho? É o trabalho menos complexo, marginal, que talvez a educação não tenha. O que ela está ensinando para pensar um exercício real e pleno dessa cidadania e com melhores condições de inserção no mundo do trabalho? Então, na verdade, esse tripé, ele se apresenta para que ele saia dessa carta como um texto frio e encarne, ele precisa reconhecer as nossas desigualdades, como é produzida as nossas desigualdades. Ele precisa denunciar as nossas desigualdades, ele precisa ter políticas públicas para isso, e a partir disso, então, dar conta de fato de uma educação potente como instrumento forte para pensar a inserção na sociedade, né? Muito, Então, acho que. muito fundamental isso que você Desculpa, fala, Ana. Jane. Isso Uhum. é fundamental por quê, né? Porque a gente não pode ignorar os atores que estão nesse contexto, né? E aí a gente vai chamar atenção para o país, né? E para as políticas que o país elabora nesse contexto de uma economia globalizada, né? Na inserção do nosso país nesse contexto e dos organismos que financiam, por exemplo, as políticas de educação, né, que a priori, por serem políticas públicas, no seu discurso vêm para o povo, mas que podem estar escamoteando uma série de interesses que não atendem ao povo, né? Não, exatamente. E aí,
a gente volta à mesma questão dos recursos e do investimento na educação. Sem condições mínimas para exercer esse trabalho, sejam como educadores, profissionais da educação, estudantes, a gente não consegue realizar o que foi apresentado na Carta Constitucional como um direito, de fato. Então, na verdade, você maqueia, você esconde a impossibilidade da efetivação desse direito. E aí, quando você apresenta a globalização como uma chave, eu acho que a globalização, ela ilumina alguns processos e ela evidencia e denuncia todo o nosso processo de colonização, Sim. porque ela cai por terra. Eu acho que essa ideia de um sujeito único, igual, universal e que, de novo, eu estou voltando nessa questão do sujeito universal porque eu acho que é uma das tarefas, como educadores e pesquisadoras que somos, né, nós e todos os nossos pares, e ativistas e tudo isso, olhar para esse processo, porque enquanto a gente seguir nessa história única, nesse discurso é, 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 de uma narrativa distanciada da realidade, a gente não consegue olhar para os nossos problemas. A globalização ilumina, por exemplo, que existem sujeitos subalternizados que não têm voz, que não têm fala, que não têm os mesmos direitos. Veja, a gente vive num país de 56% da população não branca. E quando a gente olha para os últimos dados do IBGE, do PNAD, IBGE, enfim, que revelam a participação de quem se forma no ensino médio, a gente percebe que menos da metade da população negra no nosso país se forma no ensino médio. Acho que em volta de 45%, a média nacional. 45, 46%. Para a população não negra, a população branca, isso chega a 61, 62%. Então, o que que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que existem setores nesse processo e algumas realidades nacionais como a nossa, né, o nosso tipo de capitalismo, o nosso tipo de a produção das nossas desigualdades, que, que se a gente não se atentar para isso, se a gente não garantir, inclusive, leis que já foram formuladas, como a 10.639, 11.645, a efetivação, né, a ampliação e melhoria, que sempre é necessário, da política de cotas, um grande acerto. Se a gente não olha para esses processos, a gente continua mantendo o falso discurso da universalidade, uma igualdade que não é real, uma cidadania abstrata, que não garante, de fato, essa educação como direito. Não Uma, garante o que a gente está buscando. uma universalidade que exclui, né? E Exato. aí a gente começa, você traz um gancho importante para o seu trabalho, né? Que aí a gente vai pedir um pouquinho para você falar sobre ele. Bárbara, pode conduzir para a gente, por favor? Ah, sim. Tem tudo a ver com a sua pesquisa, né? A luta antirracista e educação, uma perspectiva estratégica e novos projetos societários. Então, a gente quer muito ouvir você falar sobre esse assunto e entender mais sobre isso e podemos também colocar em prática, né? Aprendendo mais com você. Obrigada, Bárbara, por essa oportunidade, né? Falam que assim é isso, não dá espaço para a gente falar do que está fazendo, senão fica... Então podem ir me cerceando aí com o tempo, mas acho que esse tema, ele surge num momento específico também do trabalho, que é a percepção de que é impossível dissociar a vida vivida do trabalho como pesquisador ou educadora, e mais do que isso, dissociar a relação entre classe e raça no Brasil. Então, pensar os processos de educação, de formação, que eu acho que é um privilégio, porque tem isso que a gente está falando, educação, ela é uma potência, sobretudo pensada enquanto formação humana, né? Para além dentro e fora da institucionalidade. Então, se a educação é uma potência, como ela contribui para esses processos de organização dessas lutas, que, como a gente começou a conversar aqui, são lutas que podem nos levar a avanços e ampliação dos direitos. E aí, pensando nesse tema, foi justamente depois de estudar a educação na Comuna de Paris, quando eu percebi nessa experiência que a educação ela teve um papel de antessala da comuna. Então, antes da comuna, de fato, se desenvolver, o processo dela, era proibido a organização na época bonapartista dos sindicatos, dos partidos, e foi a educação que organizava reuniões públicas, exposições universais, ela virou um espaço para canalizar esse descontentamento associação de professores, associação de educadores.
E aí a educação serviu para organizar esse setor, o descontentamento social e apresentar um novo projeto de sociedade que desencadeou na comuna. Então foi um instrumento potente para organizar esse processo. E aí eu faço essa provocação e a ocupação de escolas também, naquele momento, a gente sabe que a reforma do ensino médio, ainda que teve algumas mudanças, ela está ali, né? Mas foi potente a luta desses estudantes para garantir uma educação de qualidade mesmo, estudantes periféricos, estudantes filhos de trabalhadores, demandando uma educação que caiba, que os caibam. E aí, eu acho que nessa perspectiva, me aguçou, a partir inclusive da minha intervenção como ativista e tudo mais, era que como pensar, como educação, investigar o quanto que a educação contribuiu para organizar os processos de luta antirracista. A Nilma Lino Gomes tem um livro lindo que fala sobre o movimento negro como educador, né? Uhum. E naquele momento ela dá pistas também de como o movimento negro contribuiu para esses processos educativos, seja como com elementos pedagógicos dos processos coletivos, mas como uma pressão também desses movimentos e grupos para garantir as políticas públicas que a gente conhece hoje, para garantir que negros e negras tivessem acesso à educação. E ainda uma luta que não se findou, que está aí, está na nossa agenda e na ordem do dia. E aí, portanto, a minha pesquisa tem como intenção investigar esses movimentos do século XX, século XXI, tentando perceber como a educação, e se a educação contribuiu para esse papel, não só como para organizar a educação de alguns camaradas, mas também para pensar esses projetos de luta antissistêmico, entendendo a luta antirracista como uma luta que questiona a estrutura da sociedade, né? Muito na linha do que a Dorothy Reed fala sobre as lutas antirracistas precisam de uma concretude, de uma materialidade, né? Senão ela não se realiza. Então ela precisa se chocar com um modelo de sociedade que hierarquiza as raças e os sujeitos a partir dessa perspectiva social e economicamente também, né? Então vai um pouco nessa direção, um pouco é uma pesquisa que se inicia, mas que eu acho que tem tido a preocupação, a ousadia, né? A gente sempre acaba se colocando umas tarefas, mas de buscar pistas Uhum. de combater uma sociedade que tem o racismo como um eixo articulador das relações, né? E acho que a educação é um espaço privilegiado para pensar isso. E um espaço de onde, né, você traz a perspectiva étnica, né, étnico-racial, e aí a gente tem a questão generificada também, né, embora o IBGE aponte que as mulheres, elas têm se escolarizado mais, né, a gente identifica, mas durante um longo tempo a gente foi alijada dos processos educativos, e aí a gente volta na primeira questão, que é de pensar assim, que a Carta Constitucional de 88 foi um avanço muito grande nesse sentido de, pelo menos discursivamente, universalizar o Sim. direito à educação, né? Agora cabe a nós, no plano social, fazer com que isso se efetive, né? E aí esse é um espaço, né? O nosso laboratório é um espaço, esse podcast é um espaço, as pesquisas que a gente desenvolve, né? Você, nós e outros colegas que estão aí na luta cotidiana. E é uma luta mesmo, né? Porque às vezes realizam as atividades sem recursos suficientes, mas produzem ciências acima de tudo. Então, nesse sentido de conseguir efetivar o que está prescrito no texto constitucional, porque é um direito de todos, né? E a gente precisa fazer valer isso, e nós que neste momento estamos já no espaço mais privilegiados, né? Que já vimos há algum tempo, e estamos nesse espaço por conta de quem nos antecedeu também, que a gente não pode deixar de alegar é, os os nossos agradecimentos para quem nos antecede. Você já fez referência a vários deles, né? A própria Lélia, a Nilma Lino Santos, desculpa, Nilma Lino Gomes, e tantos outros que trabalharam, dedicaram a sua vida para que esse direito ele se efetivasse e para que esse indivíduo, esse sujeito universal, que exclui tantos, incorporassem esses excluídos, né? Tanto em termos étnicos, em termos de local de moradia, né, que a gente vai falar das pessoas da periferia, das pessoas de outros territórios que são vulnerabilizados, para a gente conseguir
entender de fato a educação como esse elemento capital para o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? E aí, nesse contexto, a gente coloca a sociedade brasileira também, que padece de tantos problemas, né, que antecedem o mundo moderno e que são também do mundo moderno, né? E aí, para nós, como cientistas, está aí o desafio, né, para encaminhar isso. Lamentavelmente, o nosso espaço é tão curtinho, assim, passou tão breve, passou muito rapidinho, né? É, Quero agradecer imensamente a sua participação conosco, a sua disponibilidade, sem titubear, no primeiro convite já esteve, já sinalizou positivamente para a participação, e quero deixar o espaço aberto também para que você venha falar dos seus trabalhos, venha compartilhar conosco, né, as coisas que você pensa, reflete, desenvolve, discute, né, no âmbito da academia ou no âmbito pessoal, profissional também, porque eu sei que você é muito engajada, né, tem uma militância muito forte, além dos muros da academia, também deixo esse espaço aberto, né, e os nossos agradecimentos em nome do laboratório pela sua participação e pelo compartilhamento, né, pela sua solidariedade, seu compartilhamento do conhecimento que você produz e que, lamentavelmente, foi só uma pílula, né? Acho que a gente deve mudar, inclusive, o título do nosso projeto para Pílula, porque é muito breve, de verdade, mas mesmo com brevidade, é com profundidade, isso é o mais fundamental, acima de tudo, né? E aí eu deixo agora para a Bárbara finalizar, para a gente se despedir de você e de todos que nos ouvirão. Muito obrigada, Jane, pela participação. E foi muito enriquecedor essa conversa com você e saber mais sobre o seu trabalho e poder entender mais sobre essa construção de sociedade e que educação a gente deseja, né? E quais vão ser os efeitos dessa educação. Muito obrigada. Rapidamente, obrigada a vocês, Ana Carla, Bárbara. Primeiro que foi uma honra e um prazer poder participar dessa atividade. E queria dizer que eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. Então, Uhum. acho que essas trocas, essas conversas, a iniciativa de vocês é incrível. E eu acho que a gente precisa de mais esse espírito, porque as condições de trabalho estão cada vez mais precarizadas e a gente percebe que é isso. Se tem alguma dúvida, tá aí. Sozinho a gente não consegue pensar processos, mudar as coisas e pensar transformações mais profundas, né? Muito obrigada. Agradecemos imensamente e até uma breve oportunidade, seja Até, virtualmente, seja presencialmente. Grande por beijo. favor. Beijo, Bárbara. Abraço a todos. Nos ouçam nosso podcast que tá bombando. Vai até o final do ano. 12 podcasts. Beijo grande. Tchau, Até. tchau. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.